Ah, eu vou trabalhar. Tá certo. CBN Lab. Apresentação: Dorval Braga Neto. Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao CBN Lab, o seu espaço de criatividade e inovação aqui na rádio que toca notícia. Eu sou o Dorval Braga Neto, estaremos juntos até a próxima hora, hoje na companhia do time completíssimo, todos de preto. Álvaro meteu um preto florido. Um blackzão, você viu? Um blackzão. Suimara Foi elegante, né? Quanto você pagou nessa blusa, Álvaro Sanches? Ah, essa daqui foi um pouco mais caro. Quanto Você vê um tecido assim de... 30 e quanto? Uns 34. Gostoso, 35. gostoso. Você pagou caro nessa Gostoso o blusa. tecido. Lá no Centrão. Muito bom dia, Álvaro Sanches. Bom Tudo dia, bem, meu amigo. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Muito feliz de ter o time completo Não é? hoje, Faz completíssimo. tempo, né? Conversa que tava com saudade sempre dessa... Muito. A última vez que Nossa nós energia. foi em 2016, é isso? 2016, Para, 2017. Durval. Não foi não, meu amigo. Agora, olha, infelizmente, a gente tem que começar dizendo que esse preto tem uma razão especial e mais do que nunca esse preto, aos que estão acompanhando no YouTube, estão vendo que é um preto cheio de flores, cheio Exato. florido. Mas é porque essa semana, infelizmente, nosso queridíssimo Marvin vai trazer a nossa homenagem musical e a nossa menção aqui, porque ela se foi, partiu, subiu. Dídia Cardoso, que defendeu o item do Boi Bumbá Garantido de 2016 a 2020, infelizmente nos deixou. Acho que, aliás, foi uma das primeiras grandes perdas femininas que nós tivemos. É claro que E muito jovem, já né? subiu, muito jovem. Eu acho que Muito por isso o jovem. torcedor essa semana se compadeceu tanto. É claro que vai encontrar lá em cima Paulinho Farias, Arlindo Júnior, Klinger Araújo, uma galera de peso, mas todo mundo ficou muito comovido, né? Assim como também ficou comovido pela partida triste de um precoce, jovem né? político também, que essa semana foi, o Arthur Bisneto. Então essa semana a gente começa com as nossas honrosas menções, né, Durval? Bom, teremos toada no céu. Teremos toada no céu, com certeza. Não é isso? E belíssima princesa, Não é? nossa sinhazinha da fazenda isso aí. dançando lá em cima. Céu avermelhou. Avermelhou. Belíssima princesa. E eu vi um texto, a coisa mais linda, não vou me recordar quem foi, mas o trecho era Atravessou o Rio. Achei isso de uma poesia e forte também. Então, atravessou o rio para fazer festa avermelhada lá no isso céu. aí. É verdade, meu amigo. Muito bem, o céu encarnou. Meus queridos amigos, hoje o tema é um tema que muito me preocupa, até porque essa semana saiu uma pesquisa do CIEE, os nossos convidados devem ter talvez lido, que fala sobre os neném. Tá sabendo dos neném? Tô Ou sabendo. você é um deles, Álvaro? Não sou um deles. Não sou um deles. Ou será que sou? Não Talvez, sei. né? Temos aí uma informação a trazer. Mas me chamou muita atenção, Durval, porque a semana realmente foi bem quentinha. Eu tenho os dados aqui assim que eu encontrar. Na ponta do dedo, né? Tá na quase ponta do na dedo. ponta do dedo. Aham. Mas é preocupante, né? A gente está falando aí, aqui no Amazonas, de 363 mil pessoas que não trabalham, 293 mil pessoas que não estudam e 68 mil desocupados, entre 14 e 24 anos. Então, essa é uma análise do primeiro trimestre de 2024, ou seja, o desemprego de jovens no Amazonas está muito alto, né? Mas os dados são o seguinte, a gente está falando que no primeiro trimestre do ano passado nós tínhamos 4 milhões de jovens nessa condição, de 14 a 24, que não trabalham, não estudam, e agora esse número saltou para quase 6 milhões, 6,4 milhões. E esse dado ele traz a reboque uma reflexão super importante sobre o viés social disso, né? Boa parte desses jovens são meninas que engravidaram precocemente, pararam de estudar. E isso tem outros vieses aí, a gente tem a questão da educação, a gente tem a questão do impacto no mercado de trabalho. Como é que as empresas vão contratar essa turma? As empresas precisam contratar a todo tempo, precisam de gente qualificada. Como é que faz isso aí, hein?
Bom dia, Durval. Bom dia, ouvintes. Que bom que nós estamos aqui para conversar. Como é que a gente faz? Eu acho que isso é um problema histórico-social. Você falou de mulher, então nós temos todas essas naturezas que se cruzam, que fazem essa interseção quando a gente fala em mercado de trabalho, quando a gente fala em desenvolvimento social, quando a gente fala em abismo social, quando a gente fala em condições de entrada, condições de estudo. São tantas variáveis para a gente conversar e é claro que essa mulher ela vai ser mais impactada, porque, e sobretudo essa mulher que tem seus filhos, que precisa cuidar da casa, que precisa cuidar da educação dos filhos, que vê a necessidade de estar no mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo sem poder e passando também por julgamentos, tendo que ainda transpor preconceitos, ter essa luta dentro de casa também, porque a gente ainda existe esse preconceito da mulher que trabalha, da mulher que tem que ficar em casa. Então, a gente atravessa vários rios para falar sobre esse tema também. É complicado. E, Álvaro, você agora que está enveredando pelo mundo acadêmico, você é teacher agora? Teacher? Agora há 26 anos. Isso quer dizer. Mas agora eu vou que você defender tá dando meu aula de amigo. Antes era verdade, isso. Há 30 Quase anos. 30 anos, aqui essa dupla aqui tem uma história na educação. Antes você só mandava nos Respeita a nossa professores. história. Mas você tem razão quando você fala que eu estou mais próximo da academia, no sentido de estar dando aula mais para pós-graduações, instituições aqui na cidade. Eu só queria chamar a atenção para um fato, e aí talvez vocês se identifiquem ou não. No último final de semana, nós temos lá em casa 2 crianças, e a babá que fica sempre com eles não pôde ficar. E nós tivemos uma dificuldade danada de encontrar alguém que pudesse passar a noite por R$150. E nós ouvimos de algumas... Estava baixo mesmo. Então, valor, mas é sobre isso. É claro, eu fiz questão de falar sobre valor. Pouco, mas assim, vamos entender. Brincadeiras à parte. Nicole rindo. Mas você ficaria, hoje em dia Nicole? não é muito fácil a gente conseguir R$150, R$200. Pega o contato da Nicole. Não é? E eu vi algumas pessoas falando, mas por esse valor não. Mas são pessoas que estão desempregadas, que está falando de uma noite, 12 horas. Então, ao mesmo tempo que nós temos um dado que é alarmante, de mulheres sobretudo, outra também me questiono o quanto elas estão dispostas a se aproximar do mercado, de repente, começando com valor menor e ir crescendo. Então, trago esse questionamento também aqui. Mas né? eu tenho uma reflexão sobre isso. Posteriormente, eu vou dar a minha opinião sobre esse assunto. Mas a verdade é que as empresas estão procurando as pessoas... As empresas, em geral, buscam na fonte, que seria na academia, mas, infelizmente, essa turma não está indo para a academia e talvez quem esteja lá talvez não esteja muito bem conectado com o que as empresas estão buscando, o que o polo está buscando, o polo industrial, o varejo, o comércio, serviço, essa coisa toda. E é muito sobre isso que a gente vai falar hoje, Suimara e Álvaro Sanches. Lembrando que você não pode participar hoje do programa. Puxa eu tenho vida. um não convite para fazer. Você Lembrando está desconvidado a participar do programa. Hoje você não pode interagir conosco, infelizmente, porque esse programa é excepcionalmente gravado e já vou advertir que o próximo também será gravado, né? Mas depois volta a programação normal. Então, você não vai conseguir ter resposta caso você mande o WhatsApp pra gente, mas você pode desfrutar de nossas belísimas imagens no nosso YouTube. E nos seguir no Instagram, @Álvaro Sanches. Muito bem, @Durval Braga Neto. Ou se ficar uma pergunta, você pode mandar e a gente lê e responde na próxima. Exatamente. No próximo sábado. Suimara Braga. SUY. Suimara Braga. Ou você pode ligar para Nicole. Liga para Nicole. Nicole, tô com uma dúvida aqui. Vou já passar o número. Vou passar o número direto. Que está sempre elegante. Nicole, que aliás hoje está elegantíssima, está com um cardigan, não é isso? Cardigan tom sur tom, não é isso? Com essa semana de frio. Essa semana de frio, né? Temos presença também gloriosa de Valentina, que hoje está nos brindando com seu maravilhoso, como é que chama esse moletom da Gap. Não é isso, Valentina? Tá certo. Vai fazer uma sessão de moda. Sessão de moda aqui. Meus queridos amigos, vamos falar um pouco sobre esse tema, sobre o que a academia precisa fazer para conseguir prover aí as empresas com bons profissionais. Esse é o nosso tema de hoje. Lembrando que hoje é sábado, 1º de junho de 2024 e o CBN Lab já está no ar. CBN Lab.
E para conversar conosco sobre esse tema, temos aqui a honrosa presença de José Wilson Falcão, que pela primeira vez, depois de muita negociação com o manager dele, que é líder da Coordenadoria de Relações do Trabalho e Emprego da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas. Zé Wilson, muitíssimo obrigado pela presença, viu? Ok, Durval, eu que agradeço a oportunidade da gente estar falando desse tema muito importante para a indústria. Que muito lhe interessa, Sim, inclusive, muito né? me interessa, muito interessa. E a gente já tem também aqui uma habitué, já que estamos falando em, né? Estamos falando tom sur tom, vamos falar de uma habitué de nosso programa, que é a Silvana Aquino, que ainda que haja alguma modificação na condição, no status dela, continuará Silvana Aquino, não é isso, Silvana Aquino? Aquino é de família, de então não muda. Dá pra mudar. Esse é um detalhe muito importante. E a Silvana, ela é presidente da BRH do Amazonas, Secção Amazonas, e também coordenadora da Comissão de RH da CIAN, que é o Centro da Indústria do Estado do Amazonas. Silvana, mais uma vez, seja bem-vinda aqui ao CBN Lab. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre muito bom estar aqui com vocês, Durval, Álvaro e Suimara. E hoje aqui ao lado do meu amigo, que realmente é uma honra, né, dividir aqui este momento, esse encontro com o senhor José Wilson. Senhor José Wilson Falcão. Falcão. Não é qualquer coisa, Falcão. Meus queridos amigos, só para a gente aquecer aqui o nosso tema, parece que existe um espaço que eu não vou saber dimensionar aqui. Não sabemos também. Né? Entre o que a academia está preparando e o que as empresas estão demandando, estão precisando. Se a gente pudesse, de uma maneira muito resumida, falar sobre isso, onde é que está o problema, hein, Zé Wilson? Principal problema. Eu sei que não é uma questão objetiva, né? Certo. Mas como é que a gente pode começar a tratar desse tema? A percepção que temos, eu até já faço uma observação, já considerando uma melhoria, uma evolução. Tá? Porque eu vou buscar uma década atrás, quando nós iniciamos uma discussão com a academia exatamente sobre isso. Nesse momento, existe um distanciamento muito grande entre aquilo que a indústria... E por que às vezes a gente fala assim que a indústria está precisando? Porque se a gente considerar a condição econômica do Estado do Amazonas, nós somos totalmente dependentes da indústria. Totalmente. Sem indústria não existe Amazonas. Não existe o Estado do Amazonas. E assim como também o meio ambiente precisa da indústria, né? Claro. Da mesma forma. Então, há 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, quando colocamos esse assunto, a gente enxergava um distanciamento muito grande. E a partir de uma aproximação, aí já vem um pouco que você está questionando, o que precisa? Estar próximo. Foi isso que nós buscamos há uma década atrás, porque a universidade continuava formando pessoas, Sim. mas não para aquilo que a indústria precisava. Então, essa distância causou essa condição da indústria, né, ter que trazer, por exemplo, profissionais de outros estados. Sim. Visto que nós não tínhamos curso de formação Olha aqui. só. Então, o primeiro ponto que da minha reflexão é isso. Precisa ter uma aproximação. A indústria, ela avançou, ela se modernizou. A academia conseguiu seguir isso, Silvana? Essa é a pergunta que eu vou deixar para você, mas você só vai responder no próximo bloco. A gente vai para o nosso primeiro intervalo e a gente volta já com o CBN Lab falando um pouquinho sobre a academia, sobre as demandas do polo industrial, enfim, as demandas das empresas como um todo. Se você está interessado, se está buscando um trabalho, eu acho que é muitíssimo interessante que você se conecte com a gente. Só não mande WhatsApp, porque a gente não vai responder hoje, que hoje excepcionalmente é gravado. A gente vai para o intervalo e a gente volta já.
Estamos de volta com o CBN Lab, o seu espaço de criatividade e inovação aqui na Rádio Que Toca Notícia. A gente está falando sobre o gap que existe entre o que demandam as empresas e o que a academia, as faculdades, as universidades oferecem. A gente está conversando aqui com o Zé Wilson Falcão, que é líder da Coordenadoria de Relações de Trabalho e Emprego da FIAM, Federação da Indústria do Estado do Amazonas, e Silvana Aquino, que é presidente da BRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional Amazonas, coordenadora da Comissão de RH da CIAM, que é o Centro da Indústria do Estado do Amazonas. Eu deixei uma rápida pergunta aqui para a Silvana e, na sequência, a gente já faz a nossa rodada de perguntas com Álvaro e Sui. Muito Silvana, bem, Durval. o que evoluiu aí? Evoluiu. E aí, você falou da academia, mas eu vou mais lá no início, né, na base. Na escola. Na escolinha, né? E aí eu tenho um garoto aqui do meu lado, né, José Wilson, que fala que há 10 anos a gente fez a pesquisa, que na verdade a gente já discute sobre isso há 15 anos, há 20 anos, né? E eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo a gente sabe que essa discussão é muito antiga. Mas a gente sempre falava da base, não é, José Wilson? Da base da educação, porque se lá na base for muito bem feita, a gente vai ter muito menos desafios ao longo né, do desenvolvimento desse profissional. Perfeito. E aí, quando a gente olha para as escolas básicas, né, a gente olha para o Brasil e vê o que aconteceu alguns anos atrás com ajuste, com as mudanças do ensino médio e tudo que foi feito e tal. Mas a gente olha ainda hoje para o nosso ensino médio, a gente continua questionando. Sim. As mesmas coisas. As mesmas coisas, exato. E vocês sabem, a minha filha teve a oportunidade de estudar fora do Brasil no ensino médio e foi impressionante, assim, como ela teve a oportunidade de ver disciplinas e deixar de ver algumas disciplinas Sim. que a gente vê no Brasil. E tudo bem. E tá tudo bem, né? E ela viu outras coisas que hoje ela está vendo na faculdade no Brasil. Exato. E ela já tinha visto no ensino médio, né? E então a gente, sim, entende que tem muita coisa para evoluir. Pouco foi feito. E quando a gente olha para dentro das organizações e nós que trabalhamos em indústrias multinacionais e vemos e temos a oportunidade de testemunhar diariamente a tecnologia, a inovação dentro das organizações, e a gente olha ainda para os profissionais ou aqueles que estão em processo seletivo e tudo, e a gente vê, nossa, quanta distância para aquilo que a gente de fato precisa. É só a gente ver o que vocês evoluíram em termos de transformação digital. Exato. E qual é o nível de fluência digital que tem a turma hoje, né? Gente que tem dificuldade de operar uma máquina básica, né? Sim, e coisas muito simples como, às vezes, sabe, um cálculo, uma redação. Sim. Né? A gente falava ainda há pouco aqui no intervalo com o Álvaro sobre essa distância mesmo já do profissional ali da pós, né, Álvaro? E, de novo, a gente olha para a base não foi bem feita, e isso é da escola pública. E não é só culpa da academia, porque a academia, eu acho que ela vai potencializar aquilo que os alunos trazem. Se os alunos trazem pouco, né? Exato. Que funciona também dentro da organização. A organização também está recebendo esse aluno, e quanto mais... quanto melhor ele chega para vocês... Exato. Melhor ele vai dar resultados dentro dessa organização e melhor ele vai se desenvolver. Eu gostaria até de aproveitar, desculpa, Imagina. quando a Silvana fala da base, eu me recordei agora de um documentário que eu vi, eu tenho certeza que foi na Jamaica, mas era um porto onde normalmente uma cidade pequena, um estado pequeno, onde normalmente passavam os cruzeiros. E o que aconteceu naquela cidade? Toda a educação foi voltada para o negócio. Sim. Né? Então, as escolas davam as instruções de como ser um garçom, como ser um dançarino, enfim, uma série de coisas voltadas para aquilo. Para a vocação vocação daquele lugar, que é uma passagem de cruzeiros. Aí, quando você olha para Manaus, aí eu volto a falar o que eu disse anteriormente, né? Onde somos dependentes da indústria, por que a nossa educação básica e a nossa formação não está voltada para a indústria? Sim. Onde a gente poderia, de fato, parece uma coisa meio estranha, mas a gente não está voltado para isso. E a gente é dependente disso. Então, Casa de Ferreiro, espeto de pau? Nessa linha aí. Né? Nessa linha. Sui. Nossa, vocês sejam muito bem-vindos, né? Vocês tocaram em pontos cruciais que eu poderia desenvolver a fala da Silvana aqui em 2 programas, porque são tantos problemas, é a base, né? Aí a gente falou sobre ensino médio e fica essa polêmica.
muda o ensino médio, coloca mais habilidades técnicas, profissionaliza esse ensino médio, ou então volta o ensino médio aqui, customiza isso para as demandas do mercado, para as demandas da indústria. Aí, dentro dessa polêmica toda, você adentra o âmbito profissional, você chega no mercado de trabalho e você ainda tem outro problema, que Peter Drucker já falava lá, que você chega com o mínimo, até chega preparado, com habilidades técnicas, aí você não tem as comportamentais. Como é que anda esse mercado de trabalho em relação a esse equilíbrio de comportamento e habilidade técnica? E até só Está piorando? Só complementar a tua pergunta, Sui, é que a BRH, CIEAM e FIEAM fizeram uma pesquisa para identificar quais são esses gaps, né? Então a pergunta vai muito de encontro a isso. Vocês têm uma pesquisa sobre isso, a gente já fala mais sobre isso aí, mas por enquanto, o que apareceu nessa pesquisa em relação ao que a Sui falou, por exemplo? Vou deixar meu amigo aqui que fala sobre felicidade. Opa! Então, Felicidade. A pesquisa do Val, nós focamos especificamente sobre, eu diria para você assim, uma necessidade de quantidade que nós vamos precisar, e especificamente quais seriam as funções ou cargos, as áreas onde a gente deveria atuar. Esse campo comportamental, a gente compartilha mais o nosso cotidiano da área de recursos humanos, né? Com os colegas dentro da associação. E, de fato, é um grande desafio, principalmente com a liderança, né? E o quanto isso impacta, de fato, muitas vezes na carreira. Pessoas, né, a gente se entristece às vezes de ver colegas profissionais que abrem mão de uma carreira por uma atitude ou por um comportamento inadequado. E hoje, cada vez mais as empresas focando fortemente no ESG, né, onde isso se destaca na governança. Aí vem o que a Silvana comenta da felicidade, mas eu tenho levantado essa bandeira, né, da gente, de fato, até ajudar essas pessoas, porque muitos aspectos comportamentais têm a ver exatamente com autocuidado, e isso influencia no seu cotidiano. Então, a produtividade, né? Se você não vai está bem, ter o você não resultado funciona. no final, exatamente. Entendi. Silvana? E eu complemento do que a gente está vivendo hoje, eu diria até que pós-pandemia, né? Há 5 anos atrás, 4 anos atrás, a gente não falava, por exemplo, de ter dentro das organizações, sobretudo no Polo Industrial de Manaus, clínicas de psicologia. Entendi. Hoje é uma realidade. Conversando com os colegas de recursos humanos das empresas, das grandes empresas, dificilmente alguém vai te dizer que não tem ainda uma clínica de psicologia, né? Ou alguma iniciativa parecida para dar essa rede de apoio, né? De suporte aos colaboradores, né? Quando precisam. Então, isso é bem recente e está cada vez mais se acentuando, né? A ponto da gente ter tanto o atendimento psicológico, o atendimento psiquiátrico, né? E isso vem muito de encontro com o que o Wilson trouxe aqui, das questões comportamentais, né? Às vezes o profissional não está preparado ou não foi preparado, inclusive na academia. Por quantas vezes eu ouvi dentro das universidades, professores perguntaram de mim, mas o que vocês estão buscando lá nas indústrias, né, de comportamentos, tal, porque os professores queriam preparar seus alunos. Só que dentro da grade não tinha algo, que era tudo muito técnico, né? E aí, quando ele chega dentro da organização, a gente se depara com esse profissional que não tem as atitudes comportamentais que as organizações estão esperando dele. E a gente ainda se depara hoje com uma outra questão crítica, que é a questão da saúde mental. Né? Então, as coisas estão cada vez mais se acentuando. Então, está ficando mais complexo, né? O negócio está mais complexo. Desafiador. Álvaro Sanches. Tenho, sim. Primeiro, uma contribuição, né? Eu percebo, nós falamos ainda há pouco fora do ar, uma dificuldade básica das pessoas conseguirem se comunicar, se apresentar, falar dos seus anseios com clareza, com educação, de uma maneira segura, talvez seja um primeiro passo que dificulta essa seleção. Mas depois que esse profissional adentra a indústria, minha pergunta tem a ver com o tempo de permanência dele, porque o que nós observamos é uma geração baby boomers, dos meus avós, com uma intolerância muito maior à infelicidade, eu sei que fala tanto de infelicidade, e que se permitiam engolir alguns sapos que hoje, eu nem observo que é uma geração ou outra, no geral,
a humanidade parece que não está muito disposta a engolir e faz com que conflitos pequenos se tornem algo grandiosos a ponto de perder emprego, algo nesse sentido. A minha pergunta é, quanto tempo hoje esse profissional se mantém na indústria em média e se realmente essas saídas são por conta de pequenos problemas ou uma questão técnica? Eu vou pedir licença para vocês, a gente vai para o intervalo, temos o repórter CBN e na volta vocês respondem com calma, que é uma pergunta que merece uma atenção especial. Vamos para o repórter CBN e a gente volta já. Estamos de volta com o CBN Lab. Vamos direto aqui para a pergunta do Álvaro. Álvaro, vou te pedir para você repetir sua perguntinha, por gentileza. Resumidamente, é o tempo médio desse profissional hoje na indústria, no mercado de trabalho e as principais razões para o desligamento e saída deles. Olha, te responder com precisão tempo é difícil. Mas o que eu posso te falar pela experiência que nós conseguimos ver na indústria é que, de fato, o pessoal mais jovem, a gente não vai ter mais ele não tem mais aquela vontade, aquela ideia, igual o José Wilson, né? Passar mais de 30 anos numa empresa. Não existe mais isso. Né? Fidelidade. Então, que seja fidelidade. Vínculo, e o outro ponto que você comentou, da tolerância, isso realmente acontece. Né? E as empresas... E aí você até falou antes a nossa geração, né, tolerava determinados comportamentos. E hoje, será que nós estávamos errados, eles estão certos, ou eles estão certos, nós estávamos errados? Mas o fato é que, de fato, tem uma mudança comportamental na geração. Então, eu vejo que serão poucos os jovens que ingressem hoje na indústria que vão passar uma carreira inteira dentro dela. Sim. Então, é um grande desafio hoje para as indústrias manter os profissionais. E os melhores profissionais, inclusive acabam saindo até do país, né? Nós temos uma realidade dentro da nossa indústria local, inclusive fora do estado, para outros estados. É complicado. E, assim, uma das coisas que eu queria só comentar as gerações anteriores, Baby Boomers e X, elas não reclamavam, mas nem por isso elas não sofriam. Sim. Isso é importante dizer, porque às vezes a gente fala como se não houvesse um sofrimento, e havia um sofrimento, mas era um sofrimento silencioso, né? Você ficava quietinho. Ou uma tolerância mais ao sofrimento, né? Pode ser. Agora, eu queria trazer uma situação aqui para vocês, já a gente fala da pesquisa, mas eu queria falar o seguinte: quando a gente vê pessoas sendo demitidas por mau comportamento, quando a gente vê pessoas que vivem reclamando, que querem uma promoção, querem ganhar mais dinheiro, etc e tal, mas não estudam, isso me traz uma reflexão de que não é uma questão de conhecimento o nosso problema, é uma questão de consciência. Eu acho que as pessoas elas não têm consciência, porque se consciência tivessem, elas provavelmente, ao invés de reclamar, estariam estudando. Ao invés de se comportar mal, de viver um tempo desse, uma empresa me chamou para fazer um team building, não exatamente um team building, mas um trabalho para tratar de fofoca. Então, será que é a ausência da consciência esse problema? É por isso que as pessoas não se mobilizam para o crescimento? Será que é por isso que elas insistem? E você fala 2, 3 vezes e a pessoa vai ser demitida depois, várias outras vezes, pelo mesmo problema. O que você acha? Será que é conhecimento ou é consciência? A coisa boa de tudo isso, Durval, é que, graças a Deus, isso não é generalizado. Claro. Tá? De absolutamente tudo que a gente está falando aqui, ou a falta de educação, Sim. ou a falta de vontade, ou isso, ou aquilo, é pontual. Só que esse pontual, ele traz grandes desafios para Sim. as organizações. Prejuízos, né? Prejuízos e para o desenvolvimento de uma sociedade como um todo. Claro. Porque essas pessoas, elas serão pais, né? Elas são cidadãos e elas vão fazer coisas, né, inadequadas, né, nos ambientes. Então, vão trazer uma série de problemas, diria que para a sociedade como um todo, mesmo sendo minoria. Uhum. O ideal é que a gente não tivesse falando sobre isso, Sim. né? Porque as pessoas estudam, as pessoas se comportam bem e tal. Não. Mas, então, existe, sim, uma minoria e eu te
diria, pela minha, né, experiência, observação ao longo da vida profissional, que tem mais a ver com falta de consciência. Porque o conhecimento ele está aí hoje, ele está na palma da mão, né? Está disponível hoje, né? Qualquer um de nós tem acesso e o conhecimento está aí. Então, eu diria que é mais falta de consciência mesmo, às vezes até de comprometimento, sabe? Com o próprio controle da sua vida profissional, do ser humano que você vai ser. Claro. Né? Então, eu diria que é mais nesse sentido do que mesmo falta do conhecimento. Agora, eu vejo sempre que passa por uma experimentação, sabe? Assim, tudo bem, né? Que eu antes falava assim de inteligência e vontade. Porque eu até muitas vezes pergunto de alguns profissionais, né, quando ia dar feedback, falar, escuta, quantos livros tu leste esse ano, né? A pessoa já não lembra nem a última vez que leu, imagina esse ano, né? Então, mas porque falta a gente levar essas pessoas a uma experimentação. Sim. Para que elas possam, talvez, a partir de uma experimentação, que seja tomar consciência, mudar os hábitos, ter novas atitudes, a partir de uma experimentação que ele perceba que aquilo faz bem para ele. E tem muito a ver com a base. Sim. Né? Sim. Sim. Tem a ver com crenças também. Às vezes você traz da própria família, da própria pessoa. E a neurociência está aí, o estudo do cérebro, o corpo, o nosso comportamento, levando as mensagens para o cérebro mediando esse comportamento e dizendo que existe aí a neuroplasticidade, a capacidade da gente aprender, a capacidade da gente expandir. Mas muito se fala, quando a Silvana falou que o conhecimento está aí disponível, mas esse conhecimento, essa qualidade do conhecimento ainda está disponível para poucos, porque poucas pessoas entendem sobre mentalidade, entendem sobre como mudar crenças, e a gente tem também, né, um apanhado de frases prontas e de profissionais que te levam para essa inteligência emocional, por exemplo, mas está faltando a base nesse profissional também, entender o todo. E nesse sentido, eu já queria, o Durval está falando tanto da pesquisa, eu estou ficando aqui curiosa sobre essa pesquisa. E o que essa pesquisa avisa para a gente? O que está faltando? Qual é o gap entre esse profissional que está adentrando esse mercado de trabalho e o que a indústria demanda? Eu sou academia, você é indústria. Me diga o que você quer de mim. Pronto. Fala um pouco dessa pesquisa. Romantizou. Daqui a pouco, né, a gente está terminando. E aí, me fala um pouco dessa pesquisa. Então, a nossa pesquisa ela vai trazer as áreas e os segmentos que demonstram a necessidade de mão de obra para os próximos anos. Então, nós perguntamos na indústria quais são os segmentos, quais são as áreas, né, baseado nos segmentos, quais são as áreas que nós vamos demandar de pessoal técnico nos próximos 3 anos, nos próximos 5 anos, nos próximos 15 anos. Né? Então, a gente fez uma projeção nesse sentido. E daí, como se fosse um inventário daquilo que nós estamos precisando. E aí vem o próximo passo, né? Aí já posso falar da semana que vem? Deve. Semana que vem a gente já aproveita para convidar os profissionais de recursos humanos, né, no dia 6 às 15 horas, quinta-feira, na próxima quinta. 6 de junho, 15 horas. No auditório do Senai. Auditório do Senai, ali na Bola da Suframa. Bola da Suframa. Tá. Onde nós teremos, inicialmente, inclusive, com a palestra, não sei se é do conhecimento geral, né, Durval Braga Neto, que estará nos prestigiando. Contar umas histórias lá. Mas não foi por falta de opção, não, porque foi a primeira opção mesmo. Né? Obrigado. Então, nós vamos fazer essa abertura com o Durval e, na sequência, vamos apresentar para os profissionais de RH e vamos construir juntos com eles. Porque nós, apesar de termos já a pesquisa com esse inventário, a gente não gostaria de, nós que estamos à frente, chamarmos a academia, o centro de formação técnica. A gente gostaria que os profissionais de RH formassem conosco uma proposta. Fazer essa integração. Temos um spoiler? Temos um spoilerzinho, assim, uma top 3 aí, a área que mais está precisando de gente hoje? Reflete aquilo que a indústria hoje está operando, que é a área mecânica. Mecânica. Né? Então, a gente
gente tem um crescimento muito grande do polo de duas rodas, né? E isso está impulsionando, além do polo de duas rodas, toda a área mecânica. Então, essa área continua. Engenharia, né? A parte logística também apareceu, né? Apareceu. Mas você vê, as demais áreas, elas surgem, RH, controladoria, mais uma proporção menor. Entendi. Né? Diferente realmente das áreas técnicas, principalmente mecânica. A parte eletrônica, ela sempre foi forte aqui. Mas sabe por que é pouca demanda por profissionais de RH? Você sabe, né? É porque só tem fera no RH e não tem o que substituir, né? Né, Silvana? Não, a gente já está falando de aposentadoria, então tem que aparecer, né? Os próximos a gente já está formando. Entendi, é porque vocês não tocaram no assunto ainda. Vocês não tocaram no assunto, então não está se procurando ainda. Agora, um ponto que até o Álvaro comentou aí da experiência dele com a babá, né? Isso é algo porque a Federação das Indústrias, às vezes quando fala de FIAM, pensa logo só no polo industrial, mas também tem a indústria da construção, né? Sim. Então, por exemplo, a indústria da construção civil, ela passa por uma carência gigantesca de mão de obra. E mão de obra básica, né? Está falando de pedreiros, de pintor. E quando você vai, inclusive, ver esses profissionais, a idade média é altíssima. Você não vê jovens querendo atuar nessa profissão. Eu tenho um irmão que trabalha na área de construção e ele até falou para mim esse final de semana, dizia, olha, eu poderia ter 3 empregos, eu só estou em um, mas eu recebi 3 propostas para trabalhar. Por quê? Porque os jovens não estão interessados nisso. Nessa área. E acaba vai se tornar um nicho de mercado, cada vez mais caro, inclusive. Porque para você conseguir o trabalho de um pedreiro, ele está escolhendo para quem ele vai prestar o serviço. Podia fazer um catálogo dos nenéns. De repente vai que um dia desse uma vontade. Né? E aí vou, né? Aí eu vou. Marceneiros também. Com certeza. Fala, Álvaro. Então, minha pergunta, na verdade, é sobre preparação para esses jovens. Nós estamos falando aí de 14 a 24 anos, de acordo com a pesquisa. E se hoje vocês pudessem direcionar algo nesse sentido, você mencionou a construção civil, você mencionou tantos outros campos, o que tem sido feito para preparar esses jovens para adentrar o mercado de trabalho? As universidades, bem, você falou de 14 a... É que é muito amplo, né? Exatamente. É que 14, a gente tem o ensino médio ali. Ele ainda está no fundamental. 14, né? Exato. Ainda tem um público ali no fundamental. Saindo do fundo de 2 e indo para o médio. Exato. Mas, olhando, né, como um todo, a educação como um todo, a gente tem discutido isso, como eu falei, há algum tempo. E Álvaro, é interessante que nessa pesquisa, que quando a gente fez há 10, 12 anos atrás, como o Wilson falou, e a gente olhava para dentro das universidades, né? Eu vou te dar um exemplo da engenharia mecânica que apareceu agora, de novo. E apareceu lá atrás também, de uma forma, né, muito, muito forte. E a gente olhou naquele ano da pesquisa, onde o mercado dizia que nos próximos 3 a 5 anos, claro, aquela realidade lá, 3 a 5 anos vamos precisar de mais de 600 profissionais da área de engenharia. E a gente foi na Universidade do Estado do Amazonas, por exemplo, naquele ano ela tinha formado 11 engenheiros mecânicos. Nossa, muito pouco, né? E aí, claro, a gente vai ver, tem uma série de fatores, né? Se for fazer ali, somar, atender. O primeiro problema é a procura por esse curso, porque eu imagino que a academia não oferece, porque talvez não tenha demanda. Onde é que está a raiz do problema? Acho que aí no acaba básico, trazendo, né, de fora. Né, esse acho profissional é importante. Que era o que a gente fazia, né? Por muitos anos nós fizemos isso. E a gente sempre falava, nós não vamos buscar profissionais fora porque a gente não acredita no nosso. A gente vai buscar porque nós não temos o suficiente. Eu lembro que uma época a gente ficava concorrendo entre as indústrias pelo estagiário de engenharia. Os coordenadores lá eram nossos amigos, então a gente ficava, tem um estagiário aí, sobrou um estagiário, manda para mim. Porque a gente estava sedento de profissionais, né? Então, muitas vezes a gente ia buscar fora da nossa região. Mas, e agora aparece de novo, né? O que, outro dia, ouvindo o meu colega, o José Wilson, falou, parece que dessa pesquisa anterior para essa, muitas coisas evoluíram. Inclusive, as instituições de ensino, elas avaliaram o que a gente levantou lá 10 anos atrás e algumas realmente mudaram suas grades, por exemplo. E naquele momento ali, a própria Universidade do Estado ela mudou a grade de engenharia. Eu não sei como é que está agora, mas naquele
momento, eles fizeram uma alteração que responde a sua pergunta. O estudante de engenharia, ele não entrava em engenharia mecânica, ele entrava em engenharia. E depois de um período ali da Ele formação escolhia. base, exatamente, Entendi. ele ia sendo direcionado. Silvana, eu vou ter que te interromper, porque a gente está muito em cima do Vamos comercial lá. aqui, mas a gente vai para o comercial e na volta você segue com a tua resposta, tá bom? Vamos para o comercial, a gente volta já. Estamos de volta com o CBN Lab. Queria fazer um registro de uma presença honrosa. Vem cá, Valentina, para dar um oi para a nossa audiência. Oi! Como é que o papai fala para ir para o comercial e para votar? Como é que é? É pra ir pro comercial. Vamos para o comercial, depois a gente volta para o terceiro bloco. E ainda há pouco eu ia te perguntar se não queria um gole de água, porque foi um negócio que vocês juntaram. Eu falei, você quer um pouco de água? Muito bem, muito bem. Obrigada, Valentina. Silvana, perdão que a gente te interrompeu. Você estava Imagina. concluindo aí o teu pensamento. Durval, e eu aproveito até para dizer, né? A gente tem muita coisa para conversar e para isso nós estamos convidando os recursos humanos para estarem conosco nessa ação, né? Onde Quantas pessoas hoje da área de recursos humanos, de gestão de pessoas, existem no Amazonas hoje trabalhando? Vocês têm ideia? Olha, vocês. Vamos contar. A estatística não é com a gente, né? Quantas pessoas o Recursos Humanos da Honda tem? Tem, por exemplo, recursos humanos. São 14 gerentes, 5 diretores, 550 analistas. Mas a Honda, nossos concorrentes, são empresas grandes mesmo, né? E, por exemplo, o time lá da Honda é mais de 100 pessoas, né? Só no RH. Só no RH, mas a gente Olha está falando toda a área médica, de segurança, Claro. enfim, tudo isso aí. Mas é bastante gente, né? Interdisciplinar, né? Sim, exatamente. Temos mais de 1000 pessoas. Né? Temos mais de 1000. Então, Na Viston temos quantos? Eu tenho umas 20 e poucas pessoas. 20 e poucas, né? Também. Mas vocês acham que tem 1000 profissionais de RH hoje no Então, Amazonas? quando a gente organiza, né, e faz o congresso de recursos humanos, a gente já tem ali uma média de quase 5.000 pessoas passando pelo evento. Perfeito. Né? Convidados. Então, profissionais da área de recursos humanos, estudantes, convidados e tal. Mas se a gente for contar, como o Wilson está falando, todos os profissionais ali que, né, hoje é SG, hoje é o EHS, está todo mundo ali envolvido. Então, se a gente olhar aí as grandes empresas do polo industrial e as pequenas, os fornecedores e tudo, eu diria que está aí mais ou menos uns 1.000 profissionais de recursos humanos. E aí a minha pergunta é, falta gente para RH? Falta gente, não sei lá, né, na nossa querida Honda, Pô, se mais faltar gente na Honda, minha profissional nossa. que fale inglês, Durval. Que fale inglês, né? Que fale inglês. Olha aí. Ou seja, temos profissionais, mas desafio talvez não na grande. medida e com a qualificação que talvez precisaríamos, né? E você sabe, né, quando a gente olha aquela pesquisa que mostra que o Brasil é o 59º país em proficiência, né, Sim. de nível de inglês, mas quando a gente estratifica isso dentro do Brasil, o estado do Amazonas é o segundo pior. Estado brasileiro. Olha só. Nível de proficiência. E aqui a gente está falando do polo industrial de Manaus, né, pujante, e também turístico. Sim. Nossa. Ou seja, de tudo que nós falamos, eu cheguei a uma conclusão. Let's speak English. Não, além disso, para além de speak English, Vamos abrir a escola. basicamente, a live. turma que trabalha com recrutamento e seleção é um exercício de fé, basicamente, né? Hoje em dia. Não é isso? Tem que abrir um departamento de bem-estar. Mas da como Honda. eu disse no início, evoluiu bastante. Evoluiu, A gente né? está no momento de que a gente está colhendo os frutos. Né? Não sei, a Silvana fala isso, mas não quero ser pretensioso, que foi por causa da nossa discussão há uma década atrás, seja. que isso pode Seja ter porque eu sou influenciado, né? Mas o fato é que a maioria das indústrias deixou de trazer profissionais de fora. Isso. Nesse sentido, evoluiu Então, bastante, né? quando eu vejo, esse é um indicador, né? É um indicador relevante. Então, até o ano de 2010, muitas indústrias traziam, né, profissionais de fora.
E hoje a gente consegue, né? Tudo bem, ainda está um desafio para o recrutamento, ok? Não vou dizer que não. É bem desafiador, mas hoje nós conseguimos trazer profissionais mais qualificados, inclusive com o idioma. Legal. Agora, existe um histórico, né? Que a gente não pode deixar de considerar as pessoas que já estavam e que estão e que têm esse gap. Sim. E o que fazer com isso, né? Mas os jovens que estão chegando, eu estou enxergando, visualizo que daqui a 10 anos a gente vai ter, na gestão das indústrias aqui em Manaus, daqui a 10, 15 anos, só o pessoal local. Olha só. Essa é a minha visão. E futura. qualificado. Tem o neném linguístico, né, Álvaro? Que é aquele cara que não fala nem português e nem inglês. Nossa! Tem muito isso, não tem? Nossa, Meus queridos, eu não resisti. Eu cheguei a uma conclusão. A crase e o infinitivo não foram feitos para humilhar ninguém. Né? Querem mal com ninguém. Zé Wilson, bora reforçar o convite, né? A gente vai ter um evento muito bacana, dia 6 agora de junho, a partir das 3 da tarde, auditório da FIEAM. Não, o Senai. Perdão. Auditório Que é do da Senai, FIAM. que é da FIAM, né? Ali na Bola da Suframa. Ali na Bola da Suframa. Então, convido todos os profissionais de RH para comparecerem, para ver os resultados da pesquisa, participarem da palestra do nosso ilustríssimo Durval Braga Neto, ver o resultado da pesquisa e construírem junto conosco essa proposta, porque nós queremos levar para os centros de formação, para o governo do Estado, porque, como a Silvana comentou, a gente precisa focar na educação básica. E aí eu reforço ainda mais aquilo que eu já comentei. Nós precisamos ter uma formação voltada para a indústria. A gente não pode pensar que o mesmo operador que chega na indústria, eu ainda preciso falar sobre 5S, preciso falar sobre segurança, preciso falar sobre qualidade. Isso ele tinha que ter visto lá no ensino médio, ensino fundamental. Então, assim como hoje a gente tem trabalhado o trânsito, né, desde criança, isso é ótimo, a gente tem que trabalhar essa vocação para a indústria desde criança também. Afinal de contas, essa é a nossa vocação. Essa é a nossa vocação, pelo menos até 2073. Exatamente. Estudantes de áreas afins também podem ir? O estudante é um evento para estudante ou é um evento não? mais para os Não, profissionais, né? Profissional de RH, Profissional de RH. porque apesar que eles com certeza iriam gostar bastante da palestra do Val, né? Mas o nosso foco para encerrar vai ser construir essa proposta juntos. Tá. Né? Então, por isso que é importante o profissional de RH se enxergar e expor aquilo que é a realidade da sua indústria. Quando a gente fala em profissional de RH, Silvana, a gente não está falando naturalmente somente no gestor de RH, mas Exato. todas as pessoas que estão de alguma forma envolvidas dentro do arco aí da cadeia do RH, né? Isso. E aí vocês falaram ainda há pouco, né, do pessoal da área de seleção, tem o pessoal da área trabalhista. Então, é uma informação, um momento ali interessante, inclusive de network, para todos os profissionais de recursos humanos. Tá. Então, estão todos convidados. Vai ter coffee break? Of course. Isso é importantíssimo. Isso é o mais importante de tudo. Eu deixei para o final, porque se falasse muito no início... E é claro que vai ser depois da sua palestra, que é para todo mundo assistir. A minha palestra no final ou no início? É no início? No início. final. É no Não, início. mas É no não- início ou no fim? já é no Não, início. depois vocês decidem. Enfim, estamos organizando a programação. A palestra não O importa. COF é no final. Zé Wilson tá se E que horas é a América? Mas estão todos convidados Tá certo. então a gente aguarda no dia 6. Tem que se inscrever? Sim, tem Como um é que faz pra se link. inscrever? Tem um link nas nossas redes sociais, tanto da Federação das Indústrias, do Centro da Indústria do Estado do Amazonas e também da BRH Amazonas. Então vamos lá. Você pode acessar o site da FIEAM. É só botar FIEAM, né, lá no Google e vai achar o site da FIEAM. O site da CIEAM, com C, né, Centro da Indústria. Isso. Ou no próprio site da BRH. Eu diria que vai direto nas redes sociais. Na rede social. Tá, tem o link e aí você já faz sua inscrição de forma gratuita. Perfeito. Tá? E aí, até respondendo a pergunta da Sui, nós vamos ter vários outros encontros, tá, Sui? Depois com as academias, depois com os estudantes. Então, esse é um primeiro momento para os profissionais de recursos humanos. Que legal esse movimento. Sem dúvida. E importante, né, para a academia entender o que vocês precisam, ajustar ali, na medida que for possível, seus currículos, né, e de repente atrair mais gente, porque pode ser um problema meio geral, assim, porque talvez falta interesse
porque ninguém explicou para eles que existe essa possibilidade. Eu tenho certeza que se entrar numa faculdade e fizer uma pesquisa, você sabia que engenharia mecânica, a turma da Honda, da Vision está precisando? Talvez eles nem saibam disso. De verdade, sabe? Precisa aproximar mais. Eu acho que é isso, né? Exato. Muito obrigado, Silvana. Obrigado, Zé Wilson. Obrigado aí. Obrigado, sobretudo, pelo coffee break. Tem que ficar até o final, tá? Pra ter o Tem que ficar até o final, né? Só lembrando. Do início Só ao lembrando. fim. Vocês não iam cometer esse erro básico de colocar o coffee break no início, não é mesmo? Álvaro, Meu obrigado, amigo, muito obrigado. Olha, um ótimo início de junho para todos nós. Não falei no início, mas hoje inicia a Semana do Meio Ambiente, é dia da imprensa, dia de São Justino. Mês de junho é o mês de doação de sangue, mês do meio ambiente, do orgulho LGBTQIAP+, tem festa junina, Festa tem junina. nosso boi Quentão. Bumbá e tem o aniversário dia 10. Então, um ótimo mês de Muito junho para bem. todo mundo. Um abraço aos geminianos. Trânsito. Ah, trânsito tá difícil, é gravado, né, meu amigo? Eu não vou fazer isso com os nossos ouvintes, vai que eu diga que não tem retenção e aí tem, né? Não, mas o via de regra não tem retenção. Não tem, Sábado de via de manhã não regra tem não tem. retenção. Tinha sábado Ou passado. como dizem os videntes, a não ser que alguma coisa mude, verdade, não vai ter retenção. é verdade. Sui, obrigado. Obrigada também, foi um ótimo programa. Álvaro, eu quero dizer que você faz muita falta, sobretudo porque o Durval pediu para falar sobre horóscopo Não para é? entrevistar E ela sábado mas ela passado. mandou bem, ela mandou bem. Mandou bem. Eu mandei bem, mas eu não sei se eu fui num site correto. Eu disse para ela que ela ia experimentar novidades culturais e viagens, vai que ela não viajou para Não canto é? nenhum. Então, Outro dia você o Álvaro faz falta, falou, meu amigo. outro dia o Muito Álvaro bem. falou sobre experimente novos amores, não sei o que, tal, só que ela é casada e o marido estava aqui. Olha só que Era novos problema. ciclos, beijo novas pra amizades. todos, um beijo pra todos O marido vocês. não gostou muito. Vamos encerrando nossos trabalhos de hoje com a gerência executiva de Daniele Pires e os trabalhos técnicos de Marvin Araújo. Apresentação: Dorval Braga Neto. Grande abraço, ótimo sábado e até a próxima. Tchau.